Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade à correção do PET 2 de Biologia do terceiro ano. Aqui, iniciando pela semana 2, porque a semana 1 nós já corrigimos no outro vídeo. Vamos lá. Observe a genealogia que representa uma família com pessoas afetadas por anomalia autossômica. Autossômica porque não está ligada nem ao X e nem ao Y, ou seja, não é ligada a cromossomos sexuais. Vamos olhar aqui, ó. O pai afetado e a mãe afetada tiveram filhos afetados e filhos normais. Sempre que acontecer isso, se lembrem, se dois pais afetados, né, o pai e a mãe afetados, têm filhos tanto doentes quanto filhos normais, a gente vai dizer que a herança é dominante, porque a única condição para que os filhos sejam afetados e não afetados, tendo pais afetados, é se a herança for dominante, tá bom? Então, a gente já descarta este e este. Então, a gente vai ficar entre essas duas aqui, ó. A letra B e a letra D, porque a herança é dominante, a gente tem certeza disso. Vamos olhar aqui as possibilidades. A gente sabe que é dominante e eles são heterozigotos. Por que eles são heterozigotos? Por quê? Porque tem que ter vindo um azinho do pai e um azinho da mãe para nascer filhos normais. Esse azinho aqui, ó, representam os filhos que nasceram normais, certo? Aí vem dominante e a probabilidade de 6 ser heterozigota é 2/3. Vamos ver aqui. A gente tem 6, pode ser azão, 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 azinho e azão, azinho. Ele pode ser essas três possibilidades aqui, certo? Esse aqui a gente descarta. Por quê? A gente descarta ele porque a gente sabe que o número 6 não é esse, porque esse aqui é um não afetado, tá bom? Então, a gente vai lidar com uma amostra de 3, né? Um campo amostral de 3. Diante de 3 possibilidades, em quantas ela vai ser heterozigota? 1, 2. 2/3. É isso. A resposta é a letra B, dominante, e a probabilidade de 6 ser heterozigota é de 2/3. Duas possibilidades em 3. Ok? Próxima. Considere o heredograma que representa uma família portadora de caráter recessivo condicionado por um gene situado em um dos cromossomos sexuais. Então, a gente tem uma herança recessiva ligada ao X ou ao Y. Vamos lá. A gente tem o pai e a mãe aqui, normais, e aí esta mãe e este pai aqui tiveram filhas normais e um filho afetado. É ligada ao cromossomo X. Ah, mas por que? Como que a gente sabe? Se um pai não afetado e uma mãe não afetada tiveram um filho afetado, e você sabe que a herança é ligada ao sexo, ela vai ser ligada ao cromossomo X, tá bom? Não ao cromossomo Y. Então vamos ver. A mulher 2 é homozigota. Não. Vamos ver por que não. Aqui seria a nossa genealogia. XDzão e XY, que é o genótipo do pai, e XDzão, XDzinho, genótipo da mãe. O pai tem um XDzão, e esse Dzão aqui, ele faz com que o pai seja normal. A mãe tem um XDzão e um XDzinho. O XDzinho é o que faz com que o fenótipo fosse anormal, né? Um fenótipo alterado. O que acontece? Basta ela ter um gene dominante para que ela seja normal. Para que ela não seja normal, né, ela seja afetada, ela teria que ter esse aqui, XDzinho, XDzinho, mas não é o que acontece. Então, a mãe, ela não é homozigota, ela é heterozigota. XDzão, XDzinho. Eles tiveram essas possibilidades de filhos aqui, tá? Normal, normal
normal e afetado. Essas são as possibilidades de filhos deles aqui. Essa mulher número 3, com certeza ela é XDzão, XDzinho, porque ela teve um filho afetado. E o pai normal, né? XDzão, Y. Então aqui fala, a mulher 2 é homozigota? Não. As filhas do casal 3 e 4 são certamente portadoras do gene. Não, eu não posso falar certamente, porque olha para você ver. Essa possibilidade aqui, ó, não tem o alelo. A gente não vai ter o alelo recessivo aí, não. É homozigoto dominante. Tá bom? Então essa aí é falsa. As mulheres 2 e 3, certamente são portadoras do gene. É isso mesmo. Por que eu sei que elas são portadoras do gene? Porque esta mãe aqui passou para ela esse alelo. Ah, mas não foi o pai. Não, não foi o pai, porque se o pai tivesse passado esse alelo, aí ele não seria normal, ele seria um pai afetado pela doença, certo? Então, a resposta certa é que as mulheres 2 e 3 são portadoras do gene, né? Aqui, ó, porta o alelo recessivo, essa mulher aqui, e esta mulher aqui também porta o alelo recessivo. As duas portam o alelo recessivo. Resposta, letra C. Próximo. O heredograma a seguir apresenta um caso familiar de daltonismo, herança determinada por um gene recessivo, localizado no cromossomo X. Pela análise das informações contidas no heredograma e de outros conhecimentos que você possui sobre o assunto, só se pode afirmar corretamente que, vamos ver, o indivíduo 2, aqui, tem 50% de chance de apresentar o alelo, né, o gene para o caráter. Não, ele não tem 50% de chance de apresentar, não. Ele tem o alelo, né, o alelo recessivo. Ele tem 100% de certeza que ele tem, porque você está vendo que ele é afetado. Letra B. Todas as filhas do indivíduo 2 e do 2 serão daltônicas. Não. Se ele casar com uma mulher normal, XDzão, XDzinho, ou XDzão, XDzão, os filhos desse casal, as filhas, né, no caso, desse casal, ou serão normais, ou serão daltônicas. Tá? Então, ele pode ter as duas possibilidades. Nem todas as filhas serão, não. Tem que ter muito cuidado com essa palavra todas na biologia. Todas geralmente é um problema. Qualquer descendente de 2, 4 receberá o gene para o daltonismo. E aí? Olha para você ver. Essa aqui, esta mulher, ela tem XDzinho, XDzinho. Ela vai mandar os dois X com Dzinho. Ou seja, qualquer filho que ela tiver vai ter o alelo recessivo, né? O XDzinho. Certo? Olha aqui, eu fiz um esqueminha aqui, ó. Este pai é XDzinho Y e esta mãe que é XDzão, XDzinho. Por que XDzinho? Porque teve um filho aqui que não é normal, né? Ele é afetado. Ou seja, vem o XDzinho da mãe e um Y do pai. E aqui é a mesma coisa, vem um XDzinho da mãe e um XDzinho do pai. O indivíduo 2,2 herdou o gene de qualquer um. Não, ele não herdou o gene de qualquer um dos genitores. Esse indivíduo aqui herdou o gene da mãe. Ele herdou esse alelo XDzinho da mãe, não foi do pai, porque o pai mandou o Y. É a mãe que mandou o X. Então a resposta certa é a letra C. Ok? Próximo. 4. Analise o heredograma no qual os indivíduos afetados por uma característica genética estão indicados pelos símbolos escuros, né? Considerando que tal característica é condicionada por apenas um par de alelos autossômicos, ou seja, não são ligados ao sexo, é correto afirmar que os indivíduos, eu já até coloquei aqui, né, mas vamos lá, os indivíduos 2, 3 e 8, 2, 3 e 8 apresentam um genótipo dominante. Não.
Porque, pessoal, aqui, ó, olha esse heredograma aqui. Se um filho não afetado nasce a partir de um casal afetado, isso quer dizer que a herança é dominante. Então, o caráter recessivo é o caráter normal, certo? Então, não é dominante esse genótipo aqui, não. É um genótipo recessivo. Os indivíduos 1, 4, 7 e 12, não, tá errado. O genótipo deles é dominante, não é recessivo, não. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta genótipo recessivo. Também é falso, né? Porque todos esses branquinhos aqui possuem genótipo recessivo. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta genótipo homozigoto dominante. Verdade. Por que é verdade? Porque esse aqui teve filho normal, esse aqui teve filho normal, este aqui teve filho normal, esse aqui teve filho normal. Todos são heterozigotos. Porque se um deles fosse homozigoto dominante, se, por exemplo, ele aqui fosse homozigoto dominante, todos os filhos sairiam afetados, certo? Mas como ele é homozigoto recessivo, aí a gente sabe que... homozigoto recessivo. Como ele é heterozigoto, aí pode ter tanto filho afetado quanto filho normal. Próximo. Número 5. No heredograma abaixo, as pessoas indicadas por 2.1 e 2.3 são afetadas por uma característica. A gente tem aqui este casal, né? Tendo uma filha normal aqui, e este filho aqui, e essa mulher aqui tendo formando um casal, tendo filhos normais e filhos afetados, né? Uma filha normal, uma filha afetada. Gente, a gente pode chutar que é uma herança recessiva. Por quê? Quando um casal não afetado tem filhos que são afetados, isso indica que é uma herança recessiva. Tá bom? É uma herança autossômica recessiva. Ou seja, ela não é ligada ao sexo. Vamos ler as questões aqui. Recessiva ligada ao sexo e a probabilidade de o casal indicado por 2 e 2,3 ter uma criança do sexo masculino com característica é de 1,5. Não. Porque você não tem nenhuma base para afirmar isso. Dominante ligada ao sexo não é dominante. Autossômica dominante e supondo que a mulher indicada por 2,1 e 2,1 se case com um homem afetado pela característica 2,1 é esse, né? 2,1 é esse. Afetado pela característica, a probabilidade desse casal ter filhos com característica é de 3/4. Fiz a continha? Fiz. Olha, para vocês verem aqui. Esta mulher aqui, se esta mulher se casar com um homem afetado pela característica, a probabilidade desse casal ter filho com a característica é 3/4. Não é 3/4, é total. Por quê? Se um homem afetado, ele tem azinho, e se casa com ela, que também é afetada, todos os filhos vão nascer afetados. Tá bom? Então não é essa C, não. Autossômica recessiva. E a probabilidade de a mulher indicada por 3,1, cadê? 3,1, ser heterozigótica de 2/3. Vamos ver? Aqui o pai e aqui a mãe. Azão, azinho, com azão, azinho, né? Os dois heterozigotos. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Essas são as probabilidades desta mulher aqui, ó. Porque ela pode ser tanto homozigoto dominante quanto heterozigoto para a característica, né? Porque ela tem um fenótipo dominante. Então, a gente tem 3 possibilidades, e dentro dessas 3 possibilidades, em 2 delas, azão, azinho, ela pode ser heterozigótica. Por isso, a nossa alternativa correta é a letra D.
ok? Autossômica recessiva. E a probabilidade desta mulher 3-1 ser heterozigótica é de 2/3. Lembrando que a gente descartou o Azinho, porque a gente sabe que ela não é Azinho. Então, a gente vai mexer só com essas 3 possibilidades. 6. Quando analisamos o heredograma com uma doença ligada ao cromossomo autossômico e percebemos que pais com o mesmo fenótipo dão origem a um filho com um fenótipo diferente, podemos concluir que, deixa eu lembrar, você tem pais com o mesmo fenótipo. E esses pais com o mesmo fenótipo, eles dão origem a um filho com fenótipo diferente, é porque esses pais eram heterozigóticos, certo? O pai e a mãe são heterozigóticos. Por isso, produziram filhos com fenótipos diferentes. Tá? Então, você já vai nessa questão direto. Possui genes recessivos? Não. Os pais possuem gene dominante? Não. A mãe é heterozigótica, o pai é recessivo? Não. Que a mãe é recessiva, o pai é dominante? Também não. Que o pai e a mãe são heterozigóticos para cada característica? É. Próxima. Número 7. Então, pessoal, essa aqui é mais complexa, mas vamos prestar atenção nela, como que ela funciona. Tem um esqueminha ali embaixo. Nesse caso, é uma herança dominante ligada ao sexo, certo? O que significa isso? Que basta um alelo dominante para que a característica se expresse. Para a pessoa ser normal, ela tem que ter aí um alelo, 2 alelos, aliás, para ser normal, precisa de 2 alelos recessivos. O que a gente percebe aqui? Todas as filhas de pais que são afetados são obrigatoriamente afetados. Olha para você ver. Este pai aqui é afetado, as filhas também são. Este pai é afetado, as filhas também são. Certo? Aqui a gente tem uma mãe afetada, mas a filha não é afetada. Certo? Aqui é a mesma coisa. Você tem a mãe afetada, mas a filha não é afetada. Mas quando o pai é afetado, as filhas também são. O que isso significa? Significa que é uma herança dominante ligada ao cromossomo X. Fiz um exemplozinho aqui, ó. XAzinho, aqui, né, nesse caso aqui, por exemplo, cadê a mãe? Aqui, XAzinho, né, façam que a mãe seja normal, porque ela só tem alelos recessivos. E o pai aqui é XAzão, Y, certo? Isso significa que toda vez que for menina, vai ser XAzão, XAzinho, ó, XAzão, XAzinho. E elas todas serão afetadas, porque basta ter um alelo azão no X, ou seja, um alelo dominante, para que a característica se expresse. E os meninos? Os meninos podem ser afetados. Cadê? Não, os meninos não vão ser afetados. Nenhum deles vão ser afetados. Por quê? Porque eles todos vão receber um XAzinho da mãe. Ou seja, a mãe ela vai mandar só alelos recessivos, porque ela é normal. Dessa forma, como o X vem da mãe e o pai manda o Y, isso vai fazer com que todos os meninos não sejam afetados pela doença. Dominante autossômica? Não, ela não é autossômica, ela é ligada ao sexo. Excessivo ligado ao sexo? Não, a gente já viu que ela é dominante ligada ao sexo. Então a gente já exclui essas duas aqui. Dominante ligado ao sexo? Sim, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam essa doença. Isso mesmo. Letra D. Próxima. Semana 3 agora. Número 1. Em camundongos, o genótipo azinho é cinza, azão é amarelo e azão morre. A gente tem um exemplo de alelos letais aí, né? No caso, o alelo letal é quando esses alelos eles juntos ou separados, mas geralmente são alelos que vêm
Se você tiver eles em homozigose, ou seja, no caso é azão, você vai ter uma prole morta por causa desses alelos aí. Ok? E aí vem. Que descendência se espera do cruzamento entre um macho amarelo, né, um macho amarelo, com uma fêmea amarela? Amarelo é azão-azinho. A descendência vai ser azão-azão, que vai morrer, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Então, aqui a gente tem 3 possibilidades, porque uma delas morre, né? 3 possibilidades. Dessas 3 possibilidades aqui, ele pergunta o quê? O que se espera? A gente espera que sejam 2 terços amarelos e 1 terço cinza. Tá errado? 2 terços amarelo e 1 terço cinza. Achamos a resposta. Letra B. Próximo. Em galináceos, há um alelo que condiciona o fenótipo conhecido pelos criadores como Frizzly, ou penas arrepiadas. A anomalia que ele determina é uma deformidade das penas, que são fracas e oferecem pouca proteção térmica. As aves afetadas apresentam ainda pouca produtividade de ovos e carne. Aumento dos órgãos digestivos, alterações hormonais e dos rins. Você vê que um alelo condiciona vários fenótipos, certo? Vários. Como se denomina este padrão de herança em que só um alelo causa múltiplas manifestações fenotípicas? Chama de pleiotropia. Um alelo causando vários fenótipos diferentes, né? Ele produz várias manifestações fenotípicas, porque você vê ele aqui com deformidade na pena, além de pouca produtividade de ovos e carne e aumento dos órgãos digestivos. Você tem mais de uma característica ligada ao mesmo alelo. Pleiotropia. O caso na espécie humana é a fenilcetonúria. A fenilcetonúria está relacionada a um alelo, e este alelo é pleiotrópico, porque ele condiciona esta característica e outras. 3. Em Drosophila, o mesmo alelo que condiciona a cor branca dos olhos determina a ausência de pigmentação nos tubos de Malpighi e nos tecidos que envolvem as gônadas dos machos. Trata-se, portanto, de um caso... Olha, você tem várias características ligadas ao mesmo alelo? Pleiotropia. Várias características, um alelo. Ok? É um gene multifuncional. Próximo. Número 4. O albinismo é uma desordem genética que afeta a produção de melanina. Essa produção é determinada pela presença do alelo azão. Observa-se que o indivíduo homozigoto recessivo é albino. Diante disso, podemos afirmar que se trata de um caso de dominância completa. O que é a dominância completa? Quando você tem o gene dominante, o fenótipo é normal. Ou quando você tem dois alelos recessivos, o fenótipo é anormal. Isso que é a herança completa, né? A dominância completa. E o alelo dominante consegue expressar seu fenótipo. Número 5. A maravilha Myriabilis jalapa é uma planta que apresenta flores vermelhas, brancas e rosas. O fenótipo rosa é determinado quando a planta é heterozigota e caracteriza-se por ser uma coloração intermediária. Se falou intermediária, quer dizer que você tem uma dominância incompleta. Não precisa nem terminar de ler. Se você tem um fenótipo intermediário, ou seja, se for azão é uma coisa, azão-azinho é outra, e azão e azinho-azinho é outra, ou seja, você tem 3 fenótipos diferentes, você tem dominância incompleta. Tá? Próximo. Dominância, essa aqui acaba que responde um pouco dessa aqui também. Dominância incompleta ou semidominância ocorre quando alelos em heterozigose promovem efeitos diferentes do fenótipo em relação ao
Estado de homozigose. Em plantas maravilhas, os genótipos abaixo influenciam os seguintes genótipos. Aqui, ó, tá vendo? Você tem 3 genótipos diferentes. Bzão, flores vermelhas, Bzinho, flores brancas e Bzão, flores rosas. Isso é dominância incompleta. Quando você tem 3 genótipos diferentes para a combinação aí de 2 alelos só. Né? Porque você tem um intermediário aqui, ó, que seria esse rosa. Em cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nasceu em F1 90 maravilhas rosas. Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos 2 maravilhas da F2? Então ele pegou 2 maravilhas, a maravilha rosa, né? E que foi produzida aqui, que é Bzão, e se autofecundou, ela se cruzou com ela mesma. Aí, que alelos que a gente vai esperar? A gente vai esperar os genótipos aqui. Bzão, Bzinho, né? Bzão, Bzinho, e aqui Bzinho. Ou seja, qual a porcentagem de vermelhos? Vermelhos a gente sabe que é Bzão, né? São as todas vermelhas. Qual é a porcentagem? 1/4, 25%. Próximo. Semana 4. Os machos da abelha originam-se de óvulos não fecundados e são haploides. E a gente tem aquela questão aí da determinação do sexo. No caso das abelhas, quando o macho é X0. As fêmeas resultam, né, da fusão entre óvulos e espermatozoides e são diploides. Em uma linhagem desses insetos, a cor clara dos olhos é condicionada pelo alelo recessivo e, A de um determinado gene, enquanto a cor escura é condicionada pelo alelo dominante A. Uma abelha rainha de olhos escuros, heterozigótica, azim, foi inseminada artificialmente com espermatozoide de machos de olhos escuros. Espera-se que a prole dessa rainha tenha a seguinte composição. Vamos ver aqui, ó. Opa, já foi na resposta, mas deixa eu colocar aqui para explicar antes de vocês entenderem essa resposta aqui. Olha, a azinho é o genótipo aqui da abelha, né, da rainha. E A0 é o genótipo do macho. Olha para você ver as possibilidades aí. Certo? As possibilidades vão ser o quê? Vão ser azão, azim. Essas são as possibilidades que a gente tem aí para as abelhas fêmeas. Ou seja, em qualquer possibilidade dessas, a fêmea vai ter olhos escuros, porque ela vai ter o alelo azão. E basta um alelo azão para ter olhos escuros. No macho, o que vai acontecer? O macho que for produzido, ele vai vir a partir de uma autofecundação. Na verdade, vai ser de um óvulo não fecundado, né? O óvulo não fecundado dela tem azão, azim. Aí, azão e azim vão formar o quê? O que tiver azão, o óvulo que for com o alelo azão, vai ser de olhos escuros. Vai nascer um macho de olhos escuros. O óvulo que tiver alelos, o alelo assim, vai nascer macho com olho claro. Ou seja, olhos escuros para as fêmeas vão ser 100% escuros. Olhos escuros para o macho vão ser 50% escuros e 50% claros. Letra D. Próximo. Os gêmeos podem ser do mesmo sexo ou não. Um grupo de gêmeos, no entanto, obrigatoriamente apresenta o mesmo sexo. São gêmeos monozigóticos, aqueles que vieram de um zigoto só. Analise as afirmações a respeito dos diferentes tipos de gêmeos e marque a alternativa incorreta. Os gêmeos bivitelinos são formados em virtude da fecundação de 2 ovócitos que foram liberados na mesma ovulação, certo?
Os gêmeos dizigóticos também são chamados fraternos, certo? Os gêmeos monozigóticos são formados a partir de um mesmo zigoto, certo? Os gêmeos monozigóticos, apesar de possuírem o mesmo patrimônio genético, não apresentam as mesmas impressões digitais. Verdade. Gêmeos não têm impressão digital igual. A impressão digital ela é formada na fase intrauterina ainda, e através do contato do bebê lá com o meio onde ele está, né? Isso aí é diferente, ainda bem, né? Letra E. Os gêmeos monozigóticos ocorrem muito frequentemente em tratamentos de fertilização in vitro, pois mais de um embrião pode desenvolver-se no... Se eu vou desenvolver mais de um embrião, não vai ser monozigótico, né? Vai ser dizigótico. Então, essa é incorreta. Número 4. A partir deste ano, o teste do pezinho terá cobertura completa por parte dos planos de saúde. Este teste é realizado com o objetivo de prevenir doenças genéticas como a fenilcetonúria, um distúrbio com herança autossômica recessiva. Em relação ao gene causador da fenilcetonúria, é correto afirmar que manifesta-se em homozigose? Então, para o gene da fenilcetonúria se manifestar, ele precisa ter homozigose. Porque ele é recessivo, a herança é recessiva, aí precisa estar azinho. Tá? O casal do cromossomo X não é, porque ele é autossômico. Holândrico não é, porque ele é ligado, não é ligado ao Y. A precisa penetrância incompleta, não. Ninguém falou isso aqui no texto. É mais frequente sexo masculino também não. Então a certa é a letra A. E aí, pessoal, a gente chega ao fim da nossa aula, né, da nossa correção. Corrijam aqueles que já fizeram. Façam a correção aí. E aqueles que ainda não fizeram, usem a explicação como base para iniciar a resolução da atividade. Até a próxima.